Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje, a gente vai desvendar uma das maiores questões da nossa carreira. Como é que a gente pode não só sobreviver, mas de fato prosperar no mundo que está cada vez mais cheio de inteligência artificial? A verdade é que saber usar IA já virou básico. A grande questão agora é outra. Como usar essa tecnologia de um jeito que torna a gente insubstituível? Bora mergulhar nisso. Para a gente entender isso, nosso papo vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, vamos encarar de frente a nova realidade da IA. Depois, vamos dar um salto, de simples usuários para verdadeiros arquitetos de sistemas. Em seguida, vamos descobrir como usar a IA para aprender de verdade, e não só para ficar consumindo informação. Vamos explorar qual é a habilidade humana que está virando um artigo de luxo, e no final, a gente chega numa escolha surpreendente sobre o nosso papel ao lado da IA. Olha, vamos começar com um fato que não dá para negar. A inteligência artificial já está em todo lugar. E essa adoção em massa criou um paradoxo interessante. Aquela habilidade que parecia ser o futuro, na verdade, talvez já esteja ficando para trás. Pensa só nesse número, 74,2%. É isso mesmo. Um estudo recente mostrou que quase 3/4 de todo o conteúdo que a gente vê online já tem algum dedo de IA ali no meio. E o que isso quer dizer? É simples. Saber usar IA já não é mais um diferencial, virou o ponto de partida. É exatamente isso. Saber mexer com IA hoje é tipo o novo inglês fluente no currículo, sabe? Para uma vaga internacional, por exemplo. Não é mais um bônus, é a base. É o mínimo que o mercado espera para que a gente possa pelo menos entrar no jogo. E isso leva a gente para uma verdade que é fundamental. Pensa no compositor de cinema John Williams. Hollywood não contrata ele pelo programa de música que ele usa no computador. Contrata pela capacidade dele de criar aquela trilha sonora que, nossa, arrepia a gente até a alma. O mercado não quer saber da ferramenta, ele quer o resultado que ninguém esquece. Ele quer a sua assinatura. Então, o ponto central é esse. A IA é a ferramenta, mas o nosso valor de verdade está onde a máquina não chega. Está na nossa reputação, na capacidade de criar conexões de verdade com as pessoas e na garantia de entregar um trabalho de altíssima qualidade. É exatamente aí que a gente se torna insubstituível. Ok, a base está estabelecida. Agora vamos subir de nível. Se o primeiro passo foi aprender a usar a ferramenta, o segundo é se tornar a pessoa que projeta a fábrica inteira. É a virada de chave, de um simples usuário para um arquiteto de soluções. E a diferença, olha, é gritante. O usuário, ele reage, ele vai lá e pergunta algo para o ChatGPT. Já o operador, ele projeta, ele desenha um sistema completo para a IA seguir sozinha. Basicamente, um fica apagando incêndio, enquanto o outro constrói o sistema de prevenção antes mesmo de aparecer fumaça. E a habilidade que faz essa mágica acontecer chama-se design de processos. É basicamente a arte de desenhar um mapa do tesouro para que um robô, um agente de IA, consiga seguir o caminho sozinho, do começo ao fim, sem precisar de ajuda no meio do caminho. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo bem real. Quantas tarefas importantes já se perderam depois de uma reunião? Agora, imagina um sistema onde a IA grava a conversa, identifica sozinha quem precisa fazer o quê e já cria as tarefas lá no seu programa de gestão com o nome do responsável e prazo. Isso não é usar IA, isso é orquestrar a IA, isso é design de processos na veia. Só que tem um perigo aí, sabe? Uma armadilha. Ter todas as respostas na ponta dos dedos pode fazer com que a gente vire um mero repetidor de informação sem aprender de verdade. Agora a gente vai ver como usar IA para construir conhecimento sólido, e não só para ficar consumindo conteúdo sem parar. É o que a gente pode chamar de entretenimento intelectual. A gente pergunta algo para a IA, fica maravilhado com a resposta, e alguns dias depois, puf, a informação sumiu da cabeça. Isso é a tal da curva do esquecimento em ação. Se a gente não fizer um esforço ativo para guardar a informação, o nosso cérebro simplesmente joga fora a maior parte do que a gente consome. Então, qual é a saída? É ter um método, uma abordagem mais inteligente. Usando algo como a aprendizagem em camadas, a gente vira o protagonista do estudo. A gente entrega uma fonte confiável para a IA, tipo um livro em PDF, e guia o processo. Primeiro pede um resumo geral, depois pede exemplos práticos, e por fim, o mais importante, pede para ela testar a gente. É a diferença entre só ler o cardápio e de fato aprender a cozinhar o prato. Com essa abordagem, a IA deixa de ser uma bengala e se torna uma espécie de anabolizante para o nosso cérebro. Dá para pedir para ela criar flashcards, infográficos ou até um resumo em áudio para a gente ouvir. A gente para de ser um consumidor passivo de informação e vira um construtor de conhecimento.
E aí acontece uma coisa muito interessante. Conforme a IA vai cuidando do trabalho mais lógico, mais repetitivo, o que sobra pra gente, o que se torna super valioso, as habilidades que são puramente humanas. O valor delas, dispara. Essa ideia é muito poderosa. Pensa bem, quando a maioria das interações do dia a dia virar automática, a capacidade de oferecer empatia de verdade, de ouvir, de se conectar com outra pessoa, isso vira um verdadeiro artigo de luxo. É o toque humano que máquina nenhuma consegue copiar. E agora vem a grande ironia. A melhor ferramenta para a gente treinar essa habilidade tão humana pode ser uma máquina. A gente pode usar a IA como um parceiro de treino, um simulador seguro para se preparar para aquelas conversas difíceis da vida. E o método é muito, mas muito eficaz. A gente define o cenário para a IA, qual é o contexto, qual é o nosso objetivo e o que a gente quer evitar. A partir daí, a gente pede para ela criticar nossa abordagem. Ela pode apontar falhas na lógica ou no tom que a gente nem tinha percebido. É como ter um coach de comunicação disponível 24 horas por dia, ajudando a gente a prever reações e a evitar conflitos. Bom, e tudo isso leva a gente para uma encruzilhada, né? Para uma escolha que é fundamental. Uma decisão que vai definir não só como a gente usa a tecnologia, mas qual vai ser o nosso verdadeiro valor no futuro do trabalho. A IA tem uma coisa que a gente chama de alucinação. Ela pode inventar fatos do nada, mas com uma confiança que assusta. E é exatamente por isso que a habilidade humana mais importante na era da IA não é criar do zero, e sim a curadoria. É a nossa capacidade de avaliar, de questionar, de colocar um filtro humano. Isso é o que nos torna indispensáveis. No fim das contas, a escolha é essa aqui. A gente vai usar a IA para substituir o nosso pensamento ou para amplificar ele. De um lado, tem a delegação cega, aceitar o que a máquina entrega, o que gera um conteúdo genérico e até perigoso. Do outro, a cocriação ativa, usar a IA como parceira, aplicando nosso senso crítico para refinar, corrigir e humanizar o resultado. É a diferença entre ser o passageiro e ser o piloto. Então, fica aqui a pergunta para a gente pensar. Estamos usando a IA para delegar nosso pensamento ou para amplificá-lo? A resposta para essa pergunta não define só como usamos uma ferramenta. Ela define o nosso valor e o nosso lugar no futuro. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente. Fique bem!